Tá joia? Então vamos mostrar primeiro como que eu faço isso no sanção do campo, né? Então mostrei para vocês como é que eu faço ali na questão do lequinho de madeira, quando é para a gente acoplar. E vamos mostrar aqui como que eu faço ela agora no sanção do campo. Ó, essa daqui é uma belina, tá? Então essa daqui é a Phalaenopsis belina. E aqui eu vou plantá-la no sanção do campo. Essa daqui é uma planta que ela tem uma expectativa de floração aí aproximadamente daqui uns 2 anos aproximadamente. Então eu vou utilizar essa placa de sanção do campo aqui, tá? Então vou colocar ela aqui. Primeiro, eu sempre faço isso, eu fixo primeiro a planta, depois eu venho com um pouco de esfagno aqui, no caso dessas placas de sanção do campo. Então, olho primeiro como que é a forma de crescimento da planta, ó, porque se eu plantar ela dessa forma, teoricamente ela está de ponta cabeça, ela está virada para baixo. Então aqui, ó, eu tenho que fazer assim, ó. Então aqui é a forma correta. Então eu vou colocar ela aqui, agora eu vou acomodá-la aqui. Pronto, ó, acomodei ela aqui, pronto, achei. A posição dela, ó, a posição dela é essa. Então essa posição. O que a gente pode utilizar aqui? Várias coisas, tá? Eu posso utilizar essas abraçadeiras, né, que normalmente se utiliza muito, né, o Douglas, o Pablo, o pessoal utiliza muito, né, esse tipo de artifício aqui, para prender, para fixar a planta. Tem as suas vantagens e suas desvantagens, né, mas a vantagem é a praticidade, né, que isso daqui a gente coloca aqui, olha, rapidamente. Eu só tenho que tomar um pouco de cuidado para não pegar a parte da raiz ali da planta. Não preciso apertar com muita força, porque senão eu estrangulo a planta, né? E isso eu tenho que tomar um cuidado muito grande, porque a Phalaenopsis ela é muito delicada. Mas ali, ó, eu já dei aqui, opa, pronto. Tá aqui, ó. Ela já tá, teoricamente a planta já está fixada. Agora eu vou colocar aqui um pouco de esfagno. Normalmente aqui eu pego um pouco de esfagno, utilizo ele já umedecido. Então pego uma pequena quantidade, tá? Aqui já está até exagerada. E eu coloco aqui por baixo das raízes, ó. Ó como que ela fica, ó. Ele fica embaixo, né? Eu não sufoco a parte de cima ali da planta, ó. Eu coloco ela na parte de baixo. E aqui da mesma forma, pego Você colocou por cima das raízes. Por cima dessas raízes, né? Então aqui, ó. Aí da mesma forma, ó, coloco por cima das raízes, mas por baixo da planta, né? Não coloco ela sufocando a parte de crescimento da planta, ó, a parte de raízes da planta, aqui, ó. Inclusive tem uma raiz nascendo aqui, ó. Então, aqui que eu fixo, agora novamente com essa abraçadeira. Ó, e aqui já fixei ela também, pronto. Essa parte aqui eu só dou uma ajeitadinha aqui para ficar presa. Lembrando que eles já estão previamente furados, né? As placas já estão todas furadas, né? Já tem, ó, aqui essas daqui, ó. Essas placas elas já tem 4 furos, ó, onde que eu vou, já estão pré-determinados aonde que eu vou fixar a planta. Então esses 4 furos eu utilizei aqui, olha, e já fixei a planta aqui. Então ela já está fixa aqui, ó. Pronto. Aqui ela já está acomodada. E aqui agora eu só vou pendurá-las e deixá-la lá. Agora ela faz a parte dela sozinha, né? Então isso é uma forma que a gente planta também no sanção do campo. Então eu mostrei para vocês já a questão do resultado, como que a gente faz, e o resultado como que eu tenho aqui, como que eu faço o plantio dela. Tá vendo? Cuidados, tá? Quando você vai utilizar braçadeiras, cuidado para não estrangular, não apertar demais, porque isso daqui, ó, quando você faz isso que você puxa, que ele estrangula, ele pode até cortar a planta, tá? Cortar a planta e cortar as raízes. Tome muito cuidado para você não estrangular. Quando ela chegar no local que chegar, você já para, ó. Você pode ver que elas estão até um pouquinho folgadas, ó. Elas não estão muito duras, né? Porque se você prender demais, você estrangula. É só mesmo a questão para você acomodar a planta, tá joia? Se a pessoa não tem muita prática, você recomenda qual outro? Se a pessoa não tem muita prática ou você não tem abraçadeira,
o que eu utilizo, e eu gosto muito mais, até gosto mais de utilizar do que braçadeira, tá? Pega essa outra planta, qual que é uma delas duas? Não, da Phalaenopsis mesmo. Ah, tá. Não, essa daí mesmo, pode ser. Você estava com a Phalaenopsis. Isso. Então, uma coisa que eu gosto de utilizar melhor, que eu até prefiro, é linha, tá? Ó. Linha de costura. Linha de costura, porque a linha de costura eu consigo dosar a forma que eu quero apertar ou que eu quero acomodar a planta e me facilita muito mais o jeito de eu acomodar a planta. Eu vou mostrar para vocês agora como que a gente prende com linha, tá? Então deixa eu só pegar a linha aqui. A linha acho que está naquela sacolinha que eu trouxe. Acho que eu fechei aqui, ó, esse saco cinza aqui, ó. Então eu vou plantar aqui, ó, só que eu, em vez de utilizar os furos, eu vou utilizar linha para a gente prender ela, tá joia? Que é assim, hoje a gente tem essa divulgação muito na internet para utilizar essa abraçadeira, né? Mas assim, eu acho que é um pouco complicado, principalmente quando a gente não tem muita habilidade, porque a gente pode apertar demais, a gente pode estrangular a planta, e com a linha isso não acontece. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas você consegue acomodar a planta melhor e você não corre o risco de estrangular a planta. Mostra de novo o resultado, o pessoal está pedindo aqui no Facebook. Então, olha aqui, ó, o resultado é esse, ó. Então, eu utilizei uma catraquinha, que nem o Pablo fala, né? Mas essa daqui é a questão da abraçadeira. Então, eu utilizei uma em cima, fixei a planta e utilizei outra embaixo para fixar o substrato. Tá joia? E aqui, olha, uma quantidade pequena de substrato. Não coloco, ó, por cima da planta, ó, a planta está aqui em cima, eu coloquei aqui, ó, só encostado, ó, só próximo, tá? Porque aqui ela pega a umidade que ela precisa e o resto ela cresce fugindo do substrato, que é o caso dessa daqui, olha. É uma coisa bem interessante que vocês percebam bem. Ó, essa planta aqui, ó, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 raízes, tá? Então essa planta aqui, ela tá com 6 raízes. Das 6 raízes, 4 estão fugindo do esfagno e só 2 desceram para o esfagno. Vocês entenderam? Então ela só pega a quantidade que ela precisa, ó, tem uma aqui e outra aqui, ó. Uma por trás aqui, ó, que na verdade essa por trás fui eu que prendi ela aqui. Então tem uma aqui por trás, uma aqui que desceu. Agora as outras 4, ó, nenhuma delas está indo em direção ao esfagno. Vocês entenderam? Então ela acaba pegando muito mais essa umidade ambiente do que a umidade do esfagno. Ela não gosta de ficar molhada há muito tempo. E essa daqui ela foi presa com linha, tá joia? Então vou mostrar agora para vocês uma que eu prendo com linha. Como é que eu faço para prendê-la com linha? Então aqui a madeira novamente. Eu utilizo normalmente essa parte mais chapada, ó, porque tem duas partes, ó, chapadas, né? Que ela é cortada, né? Mas essa parte aqui, ó, ela fica, como que eu posso dizer, esteticamente, eu prefiro esse lado que fica mais para baixo, aqui esse chanfrado fica mais para baixo, tá? Do que esse que fica o chanfrado para o alto. Então eu utilizo sempre esse lado do chanfrado para baixo. Eu vou colocar aqui nessa madeira uma variegata, uma Phalaenopsis variegata. Então essa daqui, ó, da mesma forma, ela aqui, ó, a variegata. Então agora, qual que é o lado dela? Essa sempre vem a questão, é uma coisa que você tem que observar. Aí você vai olhar para a planta, para frente, olha. Aí você vê aqui, ó, você plantar dessa forma, então tá aqui, ó, o lado dela. Aqui, se eu plantar, ela está de pronta cabeça. Aqui, se eu plantar, ela está correndo do lado certo, ó. Então, eu vou ter que plantá-la assim. Tá, então vamos lá, ó. Ela está com algumas raízes novas, ó. Alguns brotos novos. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, deixa eu ver se eu achei o lado dela. Aqui, aqui. Pronto. É isso daqui. Então, primeiro, da qualquer forma, ó, cuidado com os brotos, com as raízes novas, ó. Acomodei ela com cuidado, ó. Pronto, tá aqui, ó. Então tá acomodada com cuidado. Agora eu pego a linha e aqui, ó, já vou fazendo
as minhas voltinhas com a linha. Fica muito mais fácil, eu prefiro dessa forma, tá? Eu gosto muito mais de trabalhar com linha. Ó, pronto. Isso é minha opinião pessoal, tá, gente? Então, você pode utilizar qualquer outro tipo de forma para você fixar. Mas com a linha, eu acredito que fica mais fácil de você controlar a forma, tanto de você fixar a planta, quanto também a forma de você prender, ó. Tá aqui, ó. A pressão, você consegue regular melhor a pressão. Se você vê que ela tá um pouquinho mole ainda, você dá mais uma, duas voltinhas, tal. E aqui pronto. Pode deixar. E aqui, ó, a planta já está fixada, ó. Fixei a planta. Agora, aqui que eu venho, vou colocar um pouco de esfagno aqui embaixo. Da mesma forma. Tem uma característica da linha também, não tem que ser... Como que você diz ali? Que é linha... Ah, a linha que eu utilizo, né? Eu utilizo sempre linha de poliéster. Por quê? Porque ela não deteriora com a umidade, né? A linha de algodão, ela tende a deteriorar e muitas vezes ela deteriora antes da planta estar fixada. Ó, então tá aqui, ó, coloquei a quantidade de esfagno. Agora eu venho com a linha novamente, ó, dou algumas voltas só, ó. Pronto, fixei aqui, ó, dei uma, duas, algumas voltas você dá. Pronto, aqui, ó, pronto. Ó, aqui tá a planta. Aqui está o esfagno, ó, aqui ó, tem uma raiz que está aqui em cima, não prendi essa raiz, tem uma outra que está ali, ela está solta. Eu só dei uma fixada aqui no esfagno. Agora aqui eu pego as duas pontas, né, ó, tá as duas pontas, e eu vou cortar. Agora eu preciso de uma tesoura de corte, pode ser essa daí. E uma coisa bem interessante, que isso vai como uma dica para vocês, tá? Eu não tenho uma tesoura para cortar tudo, tá? Eu tenho uma tesoura que é de corte, eu tenho uma tesoura que é para cortar fio, eu tenho uma tesoura que é para esterilizada, que é para cortar folha de planta, e assim por diante. Eu tenho várias ferramentas, cada ferramenta com a sua finalidade. Mas vamos lá, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui é o resultado. Então a planta aqui, ó, fixei ela, tá bem fixa. Aqui eu coloquei o esfagno, então primeiro eu fixei ela com a linha, agora coloquei uma pequena quantidade de esfagno, prendi ela com linha, tá aqui presa com linha, e a planta devidamente acomodada. Agora eu vou pendurá-la aqui e vou deixar ela no lugar dela e deixar ela se desenvolver aí da forma que ela gosta, tá joia? Então tá aqui. Bom, pessoal, então a gente mostrou aqui, hoje, mostrou a questão do plantio no leque, né, o acoplamento no leque da planta, né, com a, deixa eu ver, onde que eu a coloquei? Ah, já está aqui. Eu já tinha até colocado em outro lugar. Então, o acoplamento que a gente faz, né, com algumas phalaenopsis, né, então aqui a gente pode acoplar a planta dessa forma, não só com ela, mas outras também. Como a gente pode prender e plantar ela no sanção do campo também, ou em madeira, de qualquer forma que a gente faça, só faz os furos antes, que isso facilita bastante. Com uma abraçadeira, da mesma forma, utilizando um pouco de esfagno, ou prendendo ela com linha também em sanção do campo, olha, da mesma forma, feito dessa forma, né, plantando, e a planta vai se desenvolver bem. Então, assim, é muito fácil da gente fazer isso. E aí, quais são as vantagens que a gente tem quando a gente faz esse plantio? Em leque ou em sanção do campo, em placas de madeira, utilizando essa quantidade menor de esfagno. A gente consegue regular melhor a questão das regas, da umidade da planta, e o desenvolvimento da planta acontece aí de uma maneira bem bacana, porque a Phalaenopsis é uma monopodial. Então, como que as vandas a gente cultiva? A gente cultiva de uma forma muito parecida com essa. Então, em madeira, também elas vão se desenvolver muito bem. É lógico que primeiro você tem que aprender a fazer isso e ver se no teu ambiente esse desenvolvimento vai dar certo. Se ele der certo, você pode até mudar para todas as suas plantas. Agora, faça primeiro em uma. Deu certo, você vai mudando as outras. Não faça em tudo de uma vez, né? Tome muito cuidado com isso. Então,
faça dessa forma. Hoje a gente não vai conseguir mostrar tudo, né? Então mostramos essa primeira parte aqui, como que a gente faz esse plantio ou em leque, ou em madeira, ou em sanção do campo, utilizando abraçadeira, utilizando linha. Na semana que vem a gente mostra uma segunda parte com o plantio que a gente vai fazer em vaso e o plantio em semi-hidroponia, tá joia? Então são essas duas formas de plantio que na semana que vem a gente vai mostrar. E o que é importante, tá, gente? O tipo de substrato que a gente vai utilizar. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, porque isso vai ser algo que é o grande diferencial entre vocês terem o sucesso ou não no cultivo, tá joia? Bom, gente, então a primeira parte aí do plantio ou do replantio de Phalaenopsis a gente já mostrou e semana que vem a gente fala sobre vaso e sobre semi-hidroponia, tá ok? Obrigado. Então vamos lá, vamos terminar que a gente já está extrapolando um pouco do nosso tempo. Vamos mostrar algumas plantas que estão floridas, mais algumas, e vamos responder algumas questões. Tá joia? Deixa eu só mostrar mais algumas aqui para vocês. Aqui é uma Aerides roletiana, né? Então essa é a roletiana tipo, né? Então olha só, ela é mais amarelada, né? E aí tem esse labelo bem rosa, vivo, né? Muito bonito também, né? Olha só, é uma monopodial, né? Então a Aerides é roletiana. Vou colocar ela aqui. Aqui uma outra planta bem bacana, uma monopodial também de flores grandes, né? Essa daqui é a Trichoglotis brachiata, né? Então ela tem essa flor marrom vivo, né? Um marrom avermelhado, né? Um vinho com esse labelo rosa que chama muito a atenção, né? Então é uma planta aí fantástica, olha só. E vocês vejam, é uma monopodial, então a monopodial tem muito disso, né? Se a planta está bem, está com raízes, tudo, a floração acaba vindo, independente do tamanho da planta, olha só. Aí que coisa linda. É uma flor aí fantástica, ó. Então deixa eu colocar ela aqui do lado também. Deixa eu ver se tem mais alguma outra planta que eu não tenha mostrado para vocês. A Ibiqui, né, que é aquela Ibiqui que eu guardei para mostrar para vocês aí o quanto tempo que vai durar essa floração. Então estou mostrando para vocês desde ali do começo do ano, né? Nós já estamos em março, terminando aí, já chegando quase em abril, estamos no metade do mês de março. E aí, ó, as flores dela ainda, ó, estão começando a ficar um pouquinho mais claras, mas ainda não estão murchas, estão muito bonitas, ó. Então aqui, ó, esse daqui é o Dendróbio Ibiqui, tá joia? Alguma outra coisa? Parece uma água-viva aí, ó. Qual parece uma água-viva? Essa aqui, ó, na frente, essa verdinha. Essa daqui... Minha esposa falou que ela parece uma água-viva. Essa daqui é a Prostequea cocleata, né? Então essa daqui é a Prostequea cocleata, essa daqui é a alba, né? A alba viridis, né? Então olha aí como que ela é. É bem diferente, né? Uma planta bem que ela as Prostequea normalmente ela não ressupina, né? Então ela fica dessa forma, olha só que bacana, né? Então a Prostequea cocleata, forma alba. Mostra a deliciosa, para quem gosta de receber a planta florida, aproveita que todas estão floridas. As deliciosas estão na época de floração dela, né? Então as plantas estão floridas agora nessa época. Olha só, essa daqui é uma Phalaenopsis deliciosa, né? Então, uma micro, né? Pode-se dizer assim. É uma pequena micro orquídea aí, ó. Então essa daqui é a Phalaenopsis deliciosa, né? Muito delicada, muito pequena, né? E é uma planta bem bacana mesmo. Essa daqui já é uma apendícula, né? Então quem gosta de apendículas, né? Essas plantas menorzinhas, né? Olha só, a apendícula, essa daqui é a Apendicula elegans. Olha só, cheia de florzinhas, né? Ela é uma floração terminal, mas ela é sequencial. Olha só, que coisinha delicada. Então essa daqui é a Apendicula elegans, né? Então, ó, muito bacana, uma planta bem diferente, né? Essa daqui eu tenho poucas plantas, eu acredito que mais uns dias eu já consigo disponibilizar para também no site. É a Apendicula elegans. E aqui, para a gente finalizar e ver se tem algumas perguntas, falta uma, ó, essa daqui
é uma Sophronitis pygmaea, né, que a gente já tinha mostrado ela semana passada. Ela tem um colorido um pouco diferente, um colorido mais laranja, né? Então é uma planta bem bacana também, né? E aqui, só para a gente finalizar, essa daqui, Encyclia mebuse, né? Olha só, um colorido rosa, muito vivo, muito bonito, né? Uma planta bem diferente aí, olha só. Então, é uma Encyclia que ela é de Cuba, né? Então, a Encyclia é bem bonita, olha só. Então, Encyclia mebuse, um rosa aí muito vivo, muito bonito, uma planta bem diferente. Quer subir os comentários aqui? Tem duas perguntas. Então já sobe o comentário, que a gente já extrapolou o tempo. Não. Eu achei que fossem perguntas. Não tem perguntas aqui. Deixa eu Os comentários. Os comentários. Enquanto Bom, isso, vamos lá. analisa o Face. Vamos lá. Bom, vamos... Deixa eu só ver aqui. Bom, é isso daí. Pronto. A Denise fala assim, ó, bom dia, Deus continue lhe abençoando. Tenho aprendido muito com você, muito obrigada, um grande abraço, Denise Pereira. Ô Denise Pereira, que bom, fico feliz. Esse é o intuito poder ajudar vocês aí no cultivo de não só de micros orquídeas, pequenas orquídeas, mas de orquídeas de uma forma geral, né? Que a gente sabe aí que a informação sobre a planta ela sempre é bem abundante, né? Mas muitas vezes a informação sobre cultivo ela é muito escassa, né? Então a gente aí procura aí no dia a dia aí, ou dentro das lives que a gente faz durante a semana aí, para poder ajudar vocês aí com relação ao cultivo aí dessas lindas plantas aí das orquídeas. Isso aí, um abraço para Cidinha que compartilhou a live. Ô Cidinha, muito obrigado e gratidão. E a Leila pergunta, a linha não apodrece rápido? Então, Leila, a linha, qual que é o cuidado que você tem que ter, tá? Com a linha. Eu utilizo não linha 100% de algodão. A linha de 100% de algodão, ela realmente vai apodrecer rapidamente. E muitas vezes ela apodrece antes da planta fixar. Então procure sempre linhas que ela é de poliéster, ou pelo menos ela tem uma parte dela que é de poliéster. E aí não tem problema, porque aí não vai apodrecer. Tá joia? Isso aí, ó. A Eliane Sá Ferreira fala, bom dia, suas oficinas de cultivo aumentam minha confiança em replantar. E ela manda um beijo para mim, um beijo para ela também. Opa, muito obrigado, fico feliz. Isso é intuito, é poder ajudar vocês aí e cada vez mais aí vocês poderem aí ter plantas bonitas, plantas saudáveis, porque é necessário. Infelizmente, assim, a gente planta a orquídea, mas ela tem um substrato, ou a forma que a gente planta, tem um tempo de vida. E a gente, em algum momento, a gente vai precisar replantar, ou porque a planta cresceu demais, ou porque o substrato ficou velho, ou algum outro motivo que acontece ali, a gente vai precisar replantar, vai precisar mexer nessa planta. Então, é isso que a gente precisa fazer, muitas vezes, tá joia? A Júlia, ela fala assim, ó, acho fantástico como você consegue fazer um ambiente para todas. Como que é o nome dela? A Júlia. Ô Júlia, na verdade, assim, não é um ambiente, é um local único, mas é uma pena que eu não sei se você é de São Paulo ou de outra região, mas se você pudesse vir aqui visitar e eu te mostrar. Apesar de ser um único local, eu tenho vários ambientes de cultivo dentro de um único local. Então isso que é importante que a gente comece a perceber, que dentro do nosso orquidário, dentro do local que a gente cultiva, tem vários ambientes lá dentro. A gente pode criar vários ambientes em um único local. E muitas vezes a forma que a gente planta, o substrato que a gente utiliza, isso também define o sucesso ou não desses microambientes que a gente cultiva as nossas orquídeas, né? Então isso que é importante. Eu estava mostrando para minha esposa ontem uma mudança que eu fiz aqui em 3 peças que eu tenho aqui dentro do orquidário, uma mudança que eu fiz em 3 peças, eu já consegui mudar
a claridade dentro do meu orquidário. Então isso é importante, a gente começar a perceber coisas desse tipo, pequenos detalhes, a forma que a gente planta, o local que a gente coloca a planta, isso é decisivo ali para a gente ter sucesso ou não. Tá joia? Ela também comenta aqui, ó, aproveitando que você já está falando com a Júlia, ela não conseguiu detectar qual é o lado certo da Phalaenopsis, quando você coloca Tá. no... O lado certo, na verdade, assim, ó, que você tem que utilizar é que ela vai ter uma leve inclinação, tá? Porque a Phalaenopsis, ela cresce, por mais que ela seja uma monopodial, ela tem uma tendência a ter uma leve inclinação. Ó, aqui, ó, tá vendo? Ó, agora acho que você vai conseguir observar bem aqui, ó. Ela tem uma leve inclinação. Então, nessa leve inclinação, que é o lado... Então, se ela ficar... Porque se você plantar ela virada, ela vai ficar inclinada para lá, entendeu? Então, esse inclinado para lá que está o errado. Então, ela tem que ficar inclinada para cá. Ela tem essa leve inclinação. Você pode olhar, ó, a planta, ó, ela tem uma leve inclinação. Então, essa leve inclinação que é o lado certo. Ó, aqui, ó. A outra também, ó. Ela tem essa leve inclinação. Se eu tivesse plantado do outro lado, essa inclinação ficaria para o lado da madeira. Então, como eu plantei aqui, ela fica com essa leve inclinação. Então, deixa eu ver aqui. Pega uma outra aí para mim. Olha aí, da mesma forma, ó. Aí ela acaba ficando, você tem que sempre olhar essa inclinação. Quando a gente olha essa inclinação, é o lado certo. Quando essas plantas que crescem mais para frente, assim fica até mais fácil, ó, porque você já percebe o lado dela. Uma outra aqui, ó. Essa daqui é a índico, ó, da mesma forma, ó. Como que ela tá aqui, ó. Ela tem essa inclinação. Quando a gente cresce esse lado, você tem que olhar sempre para esse lado, que ela está crescendo assim. Quando ela começa a crescer assim, é o lado certo que você vai plantar ela, tá joia? Então essa leve inclinação que você tem que sempre observar. Por que que ela é uma leve inclinação? Porque a gente planta assim no vaso. Então muitas vezes a gente não consegue detectar isso muito bem. Em Phalaenopsis, violácea, especiosa, a venosa, algumas plantas isso é fácil você detectar, mas outras é um pouco mais difícil, principalmente em tipo abelina, tipo, como que eu posso dizer, os híbridos é um pouco mais difícil, mas nas espécies normalmente isso é muito fácil de você detectar, essa leve inclinação que ela tem, tá joia? O pessoal tá falando aqui sobre a visitação aqui no orquidário. Então, o Hernani Vila aqui te diz que te mandou uma mensagem no privado para você responder a ela. E a Júlia também é de São Paulo. E aí o pessoal tá perguntando sobre a possibilidade de visitação aqui no orquidário. Ô pessoal, então assim, a visitação, o meu orquidário estou ainda montando, não está 100%, tá? Ainda a gente vai demorar um pouquinho aí, mas eu já consigo receber visitas aqui. Então assim, normalmente as visitas são aos sábados, tá? E depois na parte da tarde, no período da tarde, porque na parte da manhã eu vou buscar os pedidos, né? Que normalmente que eu ainda tenho um outro espaço no interior, que eu vou buscar as plantas. Então normalmente no sábado à tarde. Então sábado à tarde que a gente recebe visitações aqui, que pelo menos por enquanto eu ainda trabalho numa empresa privada, né, de segunda a sexta-feira, então não tenho como receber visitas aqui durante a semana, é somente no sábado à tarde mesmo. E no domingo é onde que eu faço a minha live e depois eu vou preparar as plantas aí para envio, então também não tenho como receber ninguém. Dá atenção para vocês, né? Então sábado à tarde, só peço que agende, né, o horário, o dia ali que vocês estão vendo, só me confirme para eu poder ficar aguardando vocês e receber vocês aqui, que será um grande prazer. Tá joia? Ainda sobre o plantio na placa, o pessoal está perguntando se o de ponta cabeça, que aí a Fátima também está falando que vê que alguns orquidários plantam ela com as folhas viradas para baixo para não acumular água. Isso. Então o que que acontece? Quem perguntou? Fátima pergunta, né? A Júlia também perguntou se era de ponta cabeça. Uhum. E a Fátima. O que que acontece, tá? Muitas vezes aí existe essa forma de plantio. Tá certo, tá errado, né? Então, como a gente fala, em orquídea não tem certo ou tem errado. Eu prefiro plantar com a frente dela sempre virada para frente, não de ponta cabeça, porque de ponta cabeça seria assim, ó. Para eu plantar ela dessa forma. Eu prefiro não plantá-la assim, eu prefiro plantá-la
de frente com essa leve inclinação. É assim que eu faço. Eu não gosto de plantar ela de ponta cabeça. Tem gente que planta, a planta se desenvolve bem, cresce bem, não tem problema nenhum. Mas, assim, pelo menos aqui eu consigo também ter essa questão do crescimento da própria folha, não tem a questão do perigo de acumular e ela acaba crescendo bem, se desenvolvendo bem. Ó, a planta fica bonita, ela fica bem armada. Então, o cuidado que eu tenho é justamente nessa questão da planta ficar bem armada, da planta também ficar bonita para a gente apreciar, né? Pega essa outra planta aí para mim, por favor. Essa daqui, e se você puder fazer um favor para mim, pega a deliciosa que está ali, ela está no lequinho ali, ó, também. Né? É justamente para a planta ficar bonita, né? Ela ficar bem armada assim, olha. É mais por essa questão. Se eu posso plantar ela para a ponta cabeça, virada toda para baixo? Pode. Evita água? Evita. Mas eu prefiro plantar assim, ó, de frente, respeitando o crescimento dela, para que ela fique bonita, ela fique bem armada. Olha só. Né? Então é esse que é o intuito. A planta ficar bonita, ficar bem armada. Olha só. Essa daqui é uma Phalaenopsis deliciosa, que eu já plantei ela já tem algum tempo, né? E olha só. Então fica aquela questão, ela fica bonita, ela fica bem armada e eu não corro o risco de acumular água. Plantar de ponta cabeça, não tem problema, mas eu acho que assim, esteticamente a planta ela não fica bonita para a gente apreciar. Você pode plantar? Pode, não tem problema nenhum, tá joia? Mas olha só, que assim até ela se desenvolve na natureza, algumas crescem dessa forma, mas eu prefiro assim, ter essa armação, para que ela fique bem armada, bonita, e eu consiga apreciar ela olhando ela de frente, sem ela ficar assim, ó, a virada para baixo, tá joia? Isso é muito mais uma preferência minha e a forma de plantio que eu tenho, e eu não corro o risco também de acumular água aqui da mesma forma, tá joia? Isso aí, peraí. Bom, Ó, a Fátima também fala aqui, ó. Coloquei as Phalaenopsis num toco. Peraí, que sumiu. Num toco, mas não foram. Acredito que em relação à umidade. Ela mora no Rio de Janeiro. Como que é o nome dela? A Fátima. Ô Fátima, isso pode acontecer, tá, Fátima? E aí por isso que muitas vezes a gente faz a questão do esfagno ali embaixo, né? Para que ela possa também ter, porque o que acontece? A planta é como, vamos dizer assim, a planta ela precisa de um período para se adaptar, né? Então você mora no Rio de Janeiro, então você deve morar numa região quente, eu acredito, né? Se eu pegar você e levar você para morar numa região muito fria, né? Vamos dizer assim, nos Alpes suíços, você vai sentir muito. Você não vai utilizar o mesmo tipo de roupa que você utiliza no Rio de Janeiro. Você vai ter que utilizar um tipo de roupa diferente, né? Os cuidados diferentes que você vai ter com você mesmo. E a mesma coisa é a planta. Ela precisa desse período de adaptação. E para que ela tenha essa adaptação melhor, a gente tem que tomar um cuidado com o esfagno. A quantidade que a gente coloca de esfagno aqui na base dela. Essa quantidade vai ser menor ou vai ser maior, você vai colocando e ali você vai observando a planta. Se ela desidratar a folha, talvez você precise colocar um pouco mais de esfagno ou regar a planta com mais frequência. Ou se ela começar a desenvolver raízes, então aí a planta já está bem. Então é isso que a gente tem que observar. Tá joia? Aqui te pergunta, as linhas de pesca podem ser utilizadas? Linha de pesca, Kit, o que acontece? Tem dois tipos de linha de pesca. Tem a linha de nylon, tá? Que ali eu só tomo um pouco de cuidado com a linha de nylon, porque dependendo da forma que você amarra, ela tem a linha de nylon ela tem nó, né? Pesca. A linha de pesca ela tem nó. Tem um tipo de nó que você tem que fazer, porque se você faz o nó normal, ele começa com o tempo a soltar, tá? Ela vai ficar frouxa, né? Então a linha de pesca é ruim por causa disso, por causa da forma que você tem que dar um nó. É um nó diferente que você tem que dar, dá um pouquinho mais de trabalho. E tem o elastano, que normalmente o elastano é utilizado para amarrar isca de pesca. O elastano eu não gosto porque ele é um elástico e ele acaba estrangulando ali a planta também, porque às vezes, como é elástico, você sempre amarra com pressão e ele acaba apertando mais. Eu particularmente não utilizo. Eu conheço muitas pessoas que utilizam e gostam, mas eu particularmente não utilizo, por esses dois fatores.
A linha de nylon, a questão do nó, né, para você dar o nó e para você prender, e se você não der o nó correto, ela acaba ficando frouxa. E o elastano, que é o de prender iscas, eu não utilizo ele porque ele é elástico. E ele acaba ali, por menos pressão que você faça, ele acaba dando, dependendo do número de voltas que você dá, ele vai acabar dando uma pressão muito grande ali na planta, na raiz da planta. Então, são os que eu não uso por esses dois motivos, tá bom? A Cidinha fala que perdeu a Prostequea cocleata dela quando ela mudou de cidade. Ela falou que não era alba, mas ela perdeu a Prostequea dela. Essas plantas, né, o nome dela é Cidinha? A Cidinha. Infelizmente, assim, é que nem a gente fala, né? Às vezes as plantas não se adaptam, né? Ela está tão adaptada ao ambiente, à forma de cultivo, que quando a gente muda, algumas plantas sentem bastante, outras muitas vezes a gente não consegue nem que ela se adapte ao novo ambiente. Às vezes até melhor, mas para ela estava adaptada a um tipo de ambiente. E muitas vezes ela não tem esse tempo de adaptação e acaba morrendo. Tá joia? O DJ Sérgio fala: obrigado, os que comprei de você já floriu bem. Opa, Sérgio, tudo bom? Fico feliz em saber que já floriram e já estão bem as plantas. Muito obrigado, gratidão aí. E é sinal que elas gostaram da casa nova, né? Parabéns aí pelo cultivo. Isso aí. Bom, gente, já damos uma extrapolada no horário aí, né? Então, assim, a gente vamos ter que encerrar. Tem mais alguma, pelo menos vamos responder mais uma e a gente encerra. Peraí, vamos lá. Vários elogios. Obrigado a todos, né? Ai, que barato. Peraí, vamos lá. Eu acho que é isso. É isso, tá, gente? E aí, semana que vem, vocês tendo mais alguma questão, anotem aí na semana que vem, a gente procura aí abrir um espaço aí pra gente falar novamente sobre isso, responder algumas perguntas. Qualquer coisa, me mande aí pelo direct, no Instagram ou no Facebook, me manda pelo Messenger, porque fica mais fácil de localizar e responder as suas perguntas. E também, se quiser, me mande pelo WhatsApp 11 99187 8965. E convido vocês também a visitarem o meu orquidário, né, a minha página na internet, www.orquidariorobertomartins.com.br. E as visitas aqui no meu orquidário, marcando, agendem, né? Normalmente no sábado à tarde, né? A gente faz as visitas. Se tiver algum feriado, tudo, a gente se adapta para receber também, mas normalmente aos sábados à tarde. É só me ligar, marcar um horário, a gente combina e será um prazer recebê-los aqui. Tá joia? Pessoal, um grande abraço, um ótimo domingo aí para vocês e semana que vem a gente está aqui novamente para falar sobre a segunda parte aí da oficina de cultivos. Vamos falar sobre cultivo de vaso e cultivo de semi-hidroponia no gênero Phalaenopsis, tá bom? Um grande abraço, até semana que vem.